Nós vamos hoje fazer a nossa meditação na palavra. Eu coloquei como tema para nós refletirmos e meditarmos sobre uma carta escrita. Eu vou começar por ler Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, quando diz assim, leia comigo: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, quando Deus decidiu criar, chamar à existência e criar o homem, fazer o homem à sua imagem e à sua semelhança, falando aqui no plural, façamos, Ele, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, essa presença gloriosa desse Deus que, apesar de ser três pessoas, se manifesta com uma só vontade, um só desejo, um só querer, uma só motivação: o bem, a luz, o amor. E façamos o homem à nossa imagem, mas uma imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, vamos fazer na Terra algo semelhante ao que há na nossa dimensão. Essa dimensão que a palavra de Deus diz, as Escrituras afirmam que é uma luz inacessível, mas que Deus, apesar de estar inacessível, após o homem ter se desligado dele, caído da sua presença, ter sido destituído dessa glória, então Deus decidiu vir buscar o homem. Não desistiu da sua imagem conforme a sua semelhança. E o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, diz assim, leia: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E, como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então, amigo, amiga, veja, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. O homem, entretanto, desliga-se de Deus, mas Deus não desiste do homem. Vem em busca do homem. Então, assim como no primeiro Adão foi algo terreno, agora no seu Filho Jesus Cristo vem o celestial. E é neste ser celestial que nós temos agora que fixar a forma de vida. Como o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, ele diz assim, veja, leia: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, sede meus imitadores, ele, o Paulo, aqui já habitado pelo Espírito de Deus. Uma vez habitado pelo Espírito de Deus, este Espírito guia para o Adão celestial, para o Senhor Jesus Cristo, para o ungido, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele diz, vocês ao me imitarem, vocês que me imitem da mesma forma que o imita Cristo. Dirigir a Cristo, buscar essa imagem, porque foi essa imagem perfeita que nós perdemos, mas em Cristo nós achamos. E diz assim aos Colossenses, ainda aprimora mais acerca desta imagem, até formar a tal carta escrita, que é o nosso tema. Diz assim, este, o Senhor Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Então veja como termina. Ele é o cabeça de um corpo, de órgãos, um organismo. Um corpo tem vários membros. Esses membros são órgãos desse corpo. Ele é o cabeça. E se forma esse chamado para fora, essa reunião, essa assembleia dos salvos, dos santos, deste seu corpo. Não foi o que o Senhor Jesus disse? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei aonde? No meio deles. Quer dizer, o assunto, a cabeça é Ele. E este organismo, este corpo que se reúne como igreja, sendo membros do seu corpo, sendo altares do seu espírito, santuários, tabernáculos, templos do seu espírito, quando se reúnem como igreja, porque igreja é isso, é chamados para fora, é como o apóstolo disse, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, quando nós nos tornamos um membro deste corpo, que pode estar num local, que pode estar em qualquer parte do mundo, então, habitado pelo seu Espírito e se reúne como a igreja, ele é o cabeça desta pessoa. É ele que se torna o meu, o seu, o nosso pastor e bispo da nossa alma. E agora então, quando começa a acontecer assim desta forma, diz assim, temos assim, é um conselho do apóstolo Pedro, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, quer dizer, eu e você buscando esta palavra que uma vez meditada, refletida, ela nos faz tornar nesta carta escrita, diz assim, tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la. Como o quê? Como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração. É uma luz que veio ao mundo e ilumina todo o homem. É uma palavra que nos dá o brilho desta luz que é eterna, desta glória e desta graça que tinha sido interrompida, que nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe desligados de Deus, mas pelo caminho da nossa vida. Um dia esta palavra, esta semente, ela toca o nosso coração, até que nele, no meu e no seu coração, ela nasça e ela cresça como a luz da aurora. Amigo, amiga, quando este processo acontece, este encontro, e no meu e no seu coração, o meu e o seu coração verdadeiramente se torna o altar do Espírito de Deus vivo, como o Senhor Jesus um dia reunido com os seus discípulos, disse, olha, o povo diz que eu sou um profeta, e vós quem dizeis que eu sou? E o Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Jesus falou, olha Pedro, não foi carne nem sangue, foi o meu Pai que te revelou nesta hora, porque alguém como tu olhando para mim e vendo em mim o próprio Deus, um jovem como eu sendo o próprio Deus, em carne e osso, na mesma tua figura humana, só o Pai para revelar isso. E ele diz mais tarde que sobre esse fundamento, sobre essa declaração, edificaria a sua igreja. Quer dizer, toda vez que os órgãos deste corpo se reúnem buscando esta cabeça, procurando esta imagem, esta semelhança do que é eterno, do que é do céu, deste Adão, deste segundo Adão, que agora transforma o meu íntimo e o seu íntimo numa fonte a jorrar para a eternidade. Então são gente assim desta forma que Deus em Cristo
deseja abraçar, morar e fazer crescer esta luz, que é vinculada, o vínculo, porque Deus dá dons aos homens, Ele dá dons aos órgãos do seu corpo, mas o vínculo da perfeição está no cabeça, está no seu Filho Jesus Cristo, está naquilo que Ele disse no monte da transfiguração para Pedro, para Tiago e para João: olha, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. É Ele ouvir, é este seu Filho que eu e você devemos meditar e nos abraçar aos seus pés. Vós sois, disse Paulo então aos Coríntios, para nós terminarmos, vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos, manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas como? Pelo Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações de carne, e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Amigo, amiga, os fico por aqui, mas a minha, a sua, a nossa confiança em Deus está neste Cristo, que pela sua palavra, o seu Espírito nos revela, e nós passamos a ter no íntimo a vontade, o desejo, a motivação, todo o impulso passa a ser para este Cristo que nos dá a vida que não tem mais fim, uma vida plena, uma vida que vale a pena viver. Até à próxima meditação, que Ele, o Senhor Jesus, te abençoe poderosamente e que eu e você, a cada dia, esta luz cresça e a minha, a sua, a nossa imagem e semelhança, em tudo o que nós somos e fizermos, transpareça este Cristo que eu e você temos no nosso coração. Até à próxima, forte abraço.